Olá, vamos falar de um julgado do informativo 823 do STJ que trata sobre direito penal, o artigo 28 da Lei de Drogas, ou Lei Antidrogas, como preferem alguns. Vamos lá então. Artigo 28 e a tipicidade, o destaque, conforme consta lá no site do STJ, diz o seguinte: é atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo Supremo em um recurso extraordinário. Esse julgado aqui é bem interessante, ou seja, qual que é a novidade? Está alinhada a posição do STF e o STJ sobre o tema, inclusive nas próprias razões de decidir e no destaque o STJ está falando, conforme decidido pelo Supremo. E aí, os artigos legais que nos interessam está aqui, a lei é 11.343 de 2006, que ela, dentre outras coisas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico de drogas, bem como define crimes. E aí o que acontece é o seguinte, sempre houve muita polêmica sobre esse artigo 28, se um crime que não tem pena de prisão e a natureza jurídica disso, enfim. E dentre as inúmeras discussões, surge a questão da atipicidade e até mesmo de uma alteração legislativa para parar de considerar as situações do 28 como típicas, criminalmente falando, para deixar de ser um crime e passar a ser um ilícito civil ou administrativo. E aí o que acontece é o seguinte, nós temos que nos ater aos detalhes do que foi decidido nesse recurso extraordinário lá no Supremo. E ele vem cheio de detalhes. Vamos lá aos pontos mais importantes que constam aqui. Lá na tese firmada em repercussão geral. O primeiro ponto diz o seguinte: não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa. Ou seja, o julgado falou especificamente da questão da cannabis sativa. E aí vem, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extra-penal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, e medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. Aí, beleza, vamos falar um pouco disso aqui. Primeira coisa, então, deixa de ser um ilícito penal, passa a ser um ilícito extra-penal. E a droga ainda continua sendo uma substância ilícita, ou seja, vai ter a apreensão da droga. O sujeito não vai poder ficar com a droga, certo? E aí, o que acontece? O que era previsto como pena lá do crime do artigo 28, porque se a gente pega lá na lei, tem 3 incisos e fala o primeiro, a pena de advertência sobre os efeitos da droga, segundo, pena de prestação de serviços à comunidade, terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, o inciso 1 e 3, que antes eram considerados penas do crime do artigo 28, passam a ser consideradas sanções administrativas e elas continuam incidindo. Aqui ficou de fora simplesmente o inciso 2, que fala de prestação de serviço à comunidade. Certo. Aí vem o segundo ponto. Essas sanções, agora de natureza administrativa, serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, administrativo, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Então não tem repercussão criminal nenhuma. Então, mais claro ainda, as penas que estão lá no 28 agora são sanções administrativas. Beleza. E aqui, o próximo ponto diz o seguinte: em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. E aí, até que o CNJ delibere, a competência para julgar as condutas do 28 será do Juizado Especial Criminal, no sistema atual, do jeito que é. Vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.
Então, ou seja, agora um procedimento de natureza não penal. As sanções não são penal, não pode gerar repercussão criminal nenhuma, mas será processado e julgado no juizado especial criminal, até que o CNJ regulamente de outra forma. E aqui ele vem também dizendo como deve ser interpretado o parágrafo 2º do 28, porque o parágrafo 2º do 28 ele diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então aqui ele falou o seguinte: olha, o parágrafo 2º, na interpretação dele, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Embora não conste aqui na informação do inteiro teor, há também uma explicação mais pormenorizada lá no recurso extraordinário do Supremo. Ele fala o seguinte: olha, isso aqui traz uma presunção. Se no caso concreto o cara pode estar com 20 gramas de cannabis sativa, só que no caso concreto foi apreendido balança de precisão, vários pacotinhos de separação, tem um caderno anotado de clientela, foi uma situação em que houve apreensão do celular e devidamente autorizado por mandado judicial, foi analisado esse celular e achou lá contatos e conversas sobre traficância de droga, aí o cara pode estar com menor quantidade que vai enquadrar no 33 o tráfico de drogas. E também há situações em que ficou permitido lá no Supremo, né? Aqui não. Lá no Supremo constou expressamente, aqui o STJ não chegou a falar, mas ele falou assim: olha, pode ser que até em quantidade um pouquinho superior, se as evidências do caso mostram que o cara não tem nada de tráfico, é visível que ele não pratica a traficância, também, dependendo das especificidades do caso, o juiz pode entender que também ele o usuário que se enquadra nesse novo regramento de sanção administrativa para o 28. Né? E aí fecha o raciocínio, o julgado, dizendo o seguinte: assim, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta com a consequente extinção da punibilidade do acusado e remessa dos autos ao juizado especial criminal competente para apuração do ilícito administrativo. Tá? Então, alinhou-se o STJ com o STF, e aqui a menção expressa de um limite de até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. E lembrando que isso é uma presunção. E também deixou claro o julgado, tanto no STJ quanto no STF, que cabe ao Congresso Nacional legislar de forma mais específica para que haja o regramento legal dessa situação. Nós estamos aqui falando de uma situação jurisprudencial criada judicialmente para ser aplicada como precedente. Certo? Espero que tenha ficado claro o julgado, pessoal. Muito obrigado pelo tempo aí, pela paciência em nos ouvir. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.